Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Ritual de prosperidade. Funciona? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa que fala sobre diversos aspectos da espiritualidade de forma laica, leve, plural. Nós tocamos aqui em vários assuntos, fora religiosos, mas crenças, terapias, né? Também assuntos que permeiam a fé, né? Permeiam as curas, as terapias alternativas, complementares. E se você perdeu qualquer programa da Reconnect, você não conhecia a gente, você quer conhecer um pouco mais, quer ir além desse programa que você começou a assistir nesse exato momento, vá aqui nas nossas redes sociais, está aqui no nosso canal do YouTube, tem mais de 200 horas de programação sobre espiritualidade, como falei, de forma leve, like e plural. 4 anos, Roberto Leão. 4 anos de programa, muitos temas, tá bacana, muito legal. Essa temporada tá bombando. Aliás, a gente vem se superando, a gente vem crescendo, a gente vem prosperando de temporada para temporada. Isso é maravilhoso. Estúdio novo, fomos promovidos aqui, depois de 4 anos, ganhamos aqui um estúdio lindo, top. Queria agradecer publicamente aqui a TVC, que nos acolheu há 4 anos atrás e acreditou nesse projeto, um projeto totalmente inovador. Né? Nós não temos notícia, né, de outro programa em TV aberta que fale sobre espiritualidade laica e plural no Brasil. Então, você vê, realmente tem muitos podcasts bons no YouTube, em algumas plataformas de streaming, tá? Mas na TV aberta, no Brasil, principalmente numa TV pública, né, que fala de cultura. Então, obrigado à TVC que acreditou. E muito nos orgulha, é um orgulho estar fazendo esse projeto junto com a TVC. Antes, no último programa, que a gente falou sobre Para quem não, assim, as pessoas caíram agora, não vão entender por que a gente manteve um convidado de um programa que foi maravilhoso, foi ao ar na semana passada, já está no nosso canal do YouTube, sobre hipnose, mas no final a gente teve a ideia, fala aí, Bernardo. O Roberto teve a ideia de falar sobre os rituais de prosperidade. Você tem visto em algumas redes sociais falando sobre rituais de prosperidade, né? E nós estávamos entrevistando Eric Martins, que é hipnoterapeuta, quiropraxista, terapeuta integrativo, reikiano. Fantástica a entrevista com Eric Martins. Especialista nos Papiros Gebert. Então, se você perdeu a entrevista do Eric, mas se você quer saber o que é hipnose, o que é hipnoterapia, como ela interage com outras terapias tradicionais e complementares, vai aqui no nosso canal do YouTube também, que está lá na entrevista com o Eric Martins, está fantástico. E o Roberto teve a excelente ideia de falar: Eric, você aceita ficar no programa para falar sobre rituais de prosperidade? Né? Então a gente topou, eu e o Eric topamos, e o Roberto pegou a bomba, jogou na mesa e vai esperar o papoco. E a gente se vira. Nada melhor, ninguém melhor do que o Bernardo para falar, porque o Bernardo, para quem não conhece, reforço, ele é sacerdote, é um estudioso, quase 20 anos trabalhando com a espiritualidade, e você faz um ritual de prosperidade. Faz sim. Se a pessoa acompanha a Reconnect e não sabe disso, ela não está acompanhando, né? Então, olha aí. Eu sou um assíduo espectador. Eu sou um assíduo espectador Reconnect, né? Criamos um monstro. Criamos um monstro. Se a pessoa assiste aqui, acompanha e não sabe que o Bernardo é pai de santo e faz rituais, a pessoa está no lugar errado, ou não está vendo, né? Muito bem. Não está vendo. E o Bernardo é pai de santo e faz um ritual de prosperidade que tem tido resultados maravilhosos. Maravilhosos. Mas eu quero entender o que é exatamente esse ritual de prosperidade para começar. Falando sobre a prática do ritual, se ouve muito na internet rituais coletivos de prosperidade e tal. Seu ritual é um ritual coletivo? Como é que ele funciona? Pronto, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, se você me permitir, claro, para as pessoas entenderem o que é prosperidade, né? Por que geralmente a prosperidade não acontece? Né? Primeiro de tudo, eu preciso essencialmente de um ritual de prosperidade? Não. Desde que você tenha a crença não é fé, a crença inabalável que você merece ser próspero e ter uma vida condizente com sua crença. Aí é outra coisa, né? Prosperidade, as pessoas têm uma ideia que prosperidade é você ter
você manter a prosperidade, você reter a prosperidade. Não, prosperidade é você ganhar. Né? Então, para quem é, por exemplo, cristão, tem passagem na Bíblia que diz que Jesus ele não era rico, né? Mas era um próspero. Por quê? Tudo que ele queria, para ele chegava. Então, isso é a prosperidade. Né? E qual é o problema da maioria de nós? Crenças limitantes. Culpa. Né? Então, a maioria de nós, principalmente na nossa geração, né, fomos criados como? Não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo. Se você não se dedicar ao máximo, você não vai ser nada. Esse menino não se cria. Né? Só ganha dinheiro se trabalhar feito um jumento. Né? Só ganha dinheiro se trabalhar feito um jumento. Então, aí você tem que pegar pesado, tem que pegar peso. Dinheiro não vem fácil. Dinheiro não vem São fácil. crenças implantadas, né? Sempre. Né? O dinheiro corrompe as pessoas. Né? Então, claro, eu vou ser hipócrita se eu disser que o dinheiro realmente, para algumas pessoas que não estão preparadas para a prosperidade, para a abundância, o dinheiro pode corromper. Na verdade, ele não corrompe, ele mostra quem as pessoas são. Né? Então, o dinheiro não corrompe ninguém. Ela expõe as pessoas. Né? Então, por isso que muitas pessoas, inclusive, têm medo de serem prósperas. Eu tenho medo de ser próspero, vou largar minha mulher. Rapaz, se eu tivesse dinheiro, quem aqui não escutou de alguém? Rapaz, se eu tivesse dinheiro, eu largava dessa mulher, eu largava desse homem, ou eu fazia isso aqui, eu fazia aquilo, eu não aceitava isso. Ou seja, a pessoa está reforçando que o dinheiro expõe o pior dela. Né? Então, a pessoa pode se sentir merecedora de ser próspera. A pessoa não tem que amar, ser presa ao dinheiro, amar o dinheiro. Né? Mas ela pode amar a experiência de viver, de proporcionar isso para ela e para a família dela. Né? Até porque também para os católicos, para os cristãos, Deus nos deixou um jardim de delícias. Aí vem algumas crenças ancestrais que botam os grandes mentores do mundo, os grandes sábios, como pobres. Então, é mais fácil um camelo entrar na ponta no buraco da agulha do que entrar nos reis dos céus. Mas tem essa visão cristã que elas nos colocam uma culpa enorme, porque o outro não tem, eu vou ter, e até quando você ganha dinheiro, você se sente um pouco culpado. É uma coisa muito cultural, que já está muito enraizada na gente. Mas a gente vê, por exemplo, que na própria Igreja Católica, a igreja ela é uma igreja próspera e rica. Sim. Né? Então, tem ouros, tem tesouros, tem prosperidade. Né? E não tem problema nenhum. O que é que há? Entendamos que nós vivemos num mundo de fisicalidade. Né? E para vivermos aqui, precisamos de recursos. E esses recursos exigem uma troca monetária. Que hoje não é mais escambo, até tem escambo, né? Uma troca monetária. E para você viver... Não é mais escambo, não, hoje é parceria. Hoje é parceria. Hoje é parceria, não é mais escambo. É collab. É collab. Então, para viver nesse mundo, por que não, já que eu tenho que estar aqui, por que não viver de forma próspera? Né? Por que eu não posso dar conforto para mim? Agora, tem que tirar a culpa. As pessoas têm culpa de serem prósperas. As pessoas se prendem de forma negativa às experiências até alheias. Por exemplo, você vê um filme de superação, que alguém se superou. Né? Em vez da pessoa se espelhar, se inspirar na superação, ela se inspira o quê? Na pobreza, no antes da superação. Chora, se emociona, o bicho era tão pobre, e não sei o quê. Não, cara, ali não é o intuito, ele está mostrando a superação. Se espelha naquilo. E as pessoas acham que para ser humilde tem que ser pobre. Né? São crenças que são implantadas a vida inteira naquilo. E até na vida real. Né? A pessoa começa a prosperar, começa a comprar suas coisas, ter seus bens. A pessoa, não, só pode estar mexendo coisa errada. Sempre leva para o negativo. Sempre. Cresceu rápido demais. Isso é muita sorte. Aí, essa questão dessa reação, a gente tem que entender o seguinte também. Que essa reação, ela vem maquiando um sentimento de culpa ou impotência. Né? Então, por exemplo, se eu me sinto impotente, é uma sensação minha, né? Eu me sinto impotente de não conseguir o que aquela pessoa conseguiu, né? Ou não tenho competência para fazer o que ela fez, eu prefiro dizer que se ela me desmerecer, ninguém está competindo com ninguém, nós não viemos para cá para competir com ninguém. A nossa maior competição é com nossas próprias crenças.
Mas somos também ensinados que estamos sempre competindo com alguém. Sim. E aí, se aquela pessoa, teoricamente, na minha visão limitada, me superou, conseguiu algo que eu não consegui, e eu não posso me sentir incompetente, e eu não posso me sentir limitado. E eu não consigo ir lá. E eu não consigo ir lá, eu falo que aquela pessoa está roubando, aquela pessoa está traficando, aquela pessoa não sei o que, aquela está enganando, coisas ilícitas. aquela pessoa... Ou então até, inconscientemente, boicota a sua prosperidade. Sim. Para que isso? Para que um carro de 300 mil reais? Para que comprar uma casa? A casa de 2 milhões é o mesmo teto da casa de 100 mil. Não o Fusca é. leva o mesmo que o BMW. Ó, desculpe lhe dizer, mas não é. Não tem necessidade. Não tem necessidade porque você não tem. Agora, Bernardo, como a gente está falando de culpa, vamos só entrar em outra coisa para poder a gente compreender essa visão de prosperidade. Também tem gente, assim, a gente está falando de pessoas que estão ali com as mesmas oportunidades e uma cresce e outra não. Mas o contexto social, as oportunidades também às vezes atrapalham. Né? Não é só uma questão de crença, ou é só uma questão de crença? Não, é uma questão de crença, porque se você crê que você pode chegar lá, você vai procurar os skills, as competências comportamentais e técnicas para chegar lá. Se você não acredita que é possível você chegar lá, você nem procura. É verdade. Você nem procura. Rapaz, é impossível eu chegar a ser um presidente, um CEO de uma companhia. Então você não vai aprender alemão, você não vai aprender mandarim, você não vai fazer uma pós-graduação, você não vai fazer um mestrado, você não vai procurar um coaching, você não vai procurar um hipnoterapeuta para poder tirar suas crenças limitantes, tirar teus medos e culpas do passado. Porque você não acredita. E ainda você vai lá e critica outra quem coisa, faz, né? eu não procuro isso porque eu não tenho dinheiro. Tem um contexto social também. A pessoa que veio numa sociedade, num contexto social de pobreza, de poucas oportunidades, né? Uma questão social complexa, uma questão racial também, que no nosso país, sobretudo, tem extremamente complicada para um preto, pobre, favelado, ele Sim. sobressair. Dentro daquele contexto, como é que ele, assim, tem como ele começar, dentro das possibilidades que ele tem, a vibrar nessa prosperidade para chegar um dia a ser um CEO de uma empresa, por exemplo? Sim, tem vários CEOs Mas é mais grandes. complicado. É mais complicado, mas tudo tem um desafio, Roberto. Assim como, por exemplo, tem muitos CEOs, grandes empresários, grandes comerciantes, né? Que, por exemplo, tem nordestinos, eu convivi com muitos empresários nordestinos, saíram daqui para o Sudeste, sofreram preconceitos por serem negros, por serem pobres, por serem nordestinos, né? E prosperaram e são grandes executivos e grandes empreendedores, né? Eu digo, ou você abraça a dor, e essa dor é legítima, não estou criticando, que esse racismo, ele existe, esse preconceito, ele existe, essa diferenciação social, cultural, né, ela existe, mas ou você se abraça nela e fica em posição fetal, inerte, ou você vai buscar melhoria. E isso parte, os grandes empresários, os grandes artistas, pessoas bem-sucedidas começaram com a mudança de mindset. Começaram com, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. A questão é saber se você está disposto a pagar o preço. A pagar o preço. Do processo, né? Não, eu não quero me expor, eu não quero ir atrás disso. Por quê? Porque a sociedade me diz que eu tenho que trabalhar em subempregos ou empregos que paguem mesmo, que é isso que a sociedade espera de mim. Ou não, eu não aceito isso. Pela tua experiência, mais confortável para o ser humano ficar em posição fetal? É uma tendência humana? É uma tendência. É uma tendência. É onde você vai ser aceito, é o que a sociedade te espera, é o que é mais confortável. Você vai ter o vitimismo, você vai ter para quem justificar e para se justificar que você não é bem-sucedido. Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo. Tem uma pessoa que eu admiro muito, minha mãe, né? Minha mãe, nós viemos de uma família pobre, né? Meu avô era de Pombal, no interior da Paraíba. Minha avó era indígena, descendente de indígena, né? Eles casaram, minha mãe, com muito sacrifício. Estudava de madrugada com livros emprestados, ela não aceitou isso, né? E passou na universidade na Europa, fez medicina na Europa. Com bolsa. Ela poderia ter ficado em posição fetal? Poderia ter ficado em posição fetal. Ela era primeiro, morena, filha de um paraibano com um indígena, moreninha, né? Que tem que alisar os cabelos, né? E tudo mais, quer dizer, hoje não, hoje está cheio de brasileiros na Europa, mas era mais difícil na época. Até que minha mãe, quando voltou de navio, que era mais barato do que avião, né? Então, você tem uma ideia. Então,
a superação é acreditar, falar, eu não quero, esse lugar não me pertence. Primeiro, antes de tudo, crença, mudar a crença. Adianta você fazer um ritual de prosperidade com a crença, eu vou pagar por esse ritual para o Pai Bernardo resolver o meu BO e eu vou curtir, eu quero ver se funciona. Vou fazer a mesma Duvido coisa que eu venho ficar fazendo aqui anos e anos. Quero ver anos. bater na porta do emprego, né? Aí não... Não vai bater. Não vai bater. O ritual de prosperidade, ele é indicado para você faz sua parte, você trabalha todos os dias de forma incansável, faz o seu melhor, parará, mas sente que o retorno não está acontecendo no tempo hábil ou com a velocidade do seu esforço. Se aplica. Eu tenho grandes projetos para saírem, mas estão meio empancados. Funciona. Eu tenho muitas coisas a serem realizadas, mas eu preciso que essas coisas sejam aceleradas. Funciona. Tem coisas que estão para bater na minha porta e não podem dar errado. Funciona. Né? Agora, eu estou no fundo de uma rede e quero receber uma ligação inesperada para que eu possa me oferecer um emprego dos sonhos. Não. Né? E aí existe uma grande diferença entre fé e crença. Né? A fé é algo que deveria ser inabalável, mas é algo muito subliminar, muito abstrato. A fé é abstrata. Né? Mas, em seu contexto, em seu conceito, tem que ser inabalável. Será que nós temos realmente fé inabalável? Né? Bem, inabalável é sem ter nenhuma situação, pode ser qualquer situação adversa que não vai mudar minha fé. E não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Bem, mas é algo abstrato, sem um fundamento. Ou seja, nada precisaria ter acontecido para que eu tivesse fé. Eu simplesmente a tenho. Né? Bem, então eu espero algo de fora para dentro. A crença não. A crença é baseada em fatos. A crença é baseada em fatos. Sim. Eu vou lá e faço baseado em quê? Baseado no que eu quero, eu posso, eu mereço e eu estou me capacitando para isso. Então, não adianta você ter minimamente o primeiro grau e fazer um ritual de prosperidade pedindo para ser um grande gerente comercial de uma multinacional. Para ontem. Para ontem. Isso não vai rolar. Também é uma discrepância muito grande. É uma discrepância Mas dentro muito dessa grande. questão do ritual, Pai Bernardo, às vezes, eu como hipnoterapeuta, às vezes a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tento de tudo, né, dentro da crença dela, tento de tudo e nada acontece. Então, ela tem uma crença da escassez, né? O meu dinheiro não rende. Ela tem uma crença da escassez. Dentro desse ritual que vai abrir portas para ela, isso vai fazer com que... Eu acho que isso vai fazer com que ela acredite e mude a crença dela vendo as coisas acontecerem. Isso ela fazendo esforço. Só que às vezes a pessoa faz o esforço pro lado errado, mas está se esforçando. Esse ritual, ele ajuda ela a abrir portas para o outro lado, para fazer força para o outro lado também. Sim, o que geralmente acontece? O que geralmente acontece? As pessoas, elas têm pequenas vitórias que fazem com que elas retomem suas crenças ou reforcem suas crenças positivas. E aí vai virar um círculo virtuoso. Se a pessoa souber aproveitar. Se a pessoa souber aproveitar. Então, por exemplo, existem pessoas que nada dava certo, a empresa não dava certo, ela estava vendendo apartamento para poder investir o dinheiro na empresa e ninguém ia olhar o apartamento. Né? E a pessoa chegou desesperada. Então, ela conseguiu... na primeira semana, 5 pessoas foram olhar o apartamento. Pai Bernardo, eu comecei a ter esperança. Opa. E essa esperança criou uma energia tão vibrante que ela vendeu o apartamento. Vendeu o apartamento, investiu na empresa, com sabedoria. E hoje, dá testemunho na internet, já escreveu no meu perfil, lá agradecendo, publicamente, pode publicar. Então mudou a crença e deslanchou tudo. Mudou a crença e deslanchou. Mas tem um detalhe também, Bernardo, você falando sobre que casos são interessantes para você trabalhar no ritual de prosperidade, mas as pessoas também às vezes confundem o ritual de prosperidade com uma desobsessão, com a limpeza. Não. Por exemplo, nada dá certo na minha vida, apesar de eu crer, apesar de eu querer, mas tem alguma coisa, alguma força para além do físico, para além do que eu posso compreender que está me atrapalhando. Aí nisso é indicado uma limpeza ou algum outro... Isso, aí tem que ir para o atendimento para saber o que. Por isso que
eu tenho o grupo VIP, né, que no grupo VIP é um grupo de pessoas que participam de um grupo exclusivo de WhatsApp, onde elas recebem semanalmente dicas como cuidar da sua espiritualidade, né? E todo mês participam de um ritual de prosperidade, né? Eu faço um jogo simples, minimamente para saber como é que está o campo dela. Então, o que é que adianta, por exemplo, é como eu fazer uma analogia, desculpa se eu estivesse fazendo uma analogia muito esdrúxula, mas é como se eu estivesse fazendo força aqui no chafariz, bombeando água, e sai bem pouquinha água lá no final do cano. Então, não adianta eu fazer somente um ritual de prosperidade para sair bombeando água, botar ainda mais força, se tem algo entupindo o cano. Então, eu tenho que ir lá, tirar o que está entupindo o cano. Então, muitas vezes, isso já resolve 90% do problema. Aí eu estou botando força demais para poder sair a água que poderia sair com menos esforço e sair um fluxo maior de água. Então, por isso que nesse grupo VIP, a gente ensina banhos, o que fazer antes do ritual, o que fazer depois do ritual, justamente para a pessoa ir se energizando e tirando todos aqueles miasmas, aquelas crenças, aquelas energias que podem ser danosas para que aquele ritual tenha o seu ápice de funcionalidade. A gente vai preparando o campo para a energia daquele ritual chegar sem atrapalhos, né? Sem atrapalhos. Quando é um ritual individual, que não é dentro desse grupo VIP, aí eu tenho que apurar no oráculo o que fazer para aquele ritual seja executado com perfeição. Ou seja, aí é totalmente personalizado. E aí eu abdico, e quando se lida com a espiritualidade, você tem um limiar entre o que é sua profissão, o que é seu ofício e o que é espiritualidade, então tem que ser muito ético. Uhum. Então, por exemplo, de 10 pessoas que querem participar de um ritual individual, 5 não conseguem ir. Eu falo, olha, você tem que vir jogar primeiro. O oráculo não autorizou fazer o ritual de prosperidade. Talvez algo aconteça, tem coisa a resolver antes. E, Bernardo, voltando à minha primeira pergunta sobre a questão do ritual, porque tem nessa moda do ritual de prosperidade. Ritual coletivo, dá seu nome. Como é que é na prática o teu ritual de prosperidade? Mas eu queria que você respondesse depois do nosso intervalo. Fique aí. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, voltamos. Estamos aqui com o Reconnect falando hoje de um programa diferente, conversando com o Bernardo sobre um tema que foi muito solicitado por vocês, ritual de prosperidade. O programa está incrível. Se você perdeu o primeiro bloco, depois que esse programa sair do ar, você vai lá no YouTube, procura esse e outros programas que temos que falam também sobre essa questão de energia, de prosperidade, mas hoje a gente está falando especificamente sobre os famosos rituais de prosperidade que estão super em voga e que o Bernardo faz esse ritual. Então, nada melhor do que o Bernardo para continuar conversando aqui com a gente.
primeiro bloco foi maravilhoso, porque a gente fez ele conseguiu dar uma aula aí do que é efetivamente prosperidade, do que é crença limitante, de como as questões sociais também envolvem ou atrapalham, ou como a gente pode fazer para superar essas questões para ter uma vida mais próspera. Então, tá incrível. E vamos voltar aqui a conversar sobre prosperidade. Eu fiz uma pergunta para você, antes da gente entrar no comercial, que é como é que é na prática esse ritual de prosperidade. É um ritual coletivo? O ritual coletivo funciona? Como é que a gente faz isso na prática? Vamos lá. Você há de convir comigo que se eu tiver uma aula individual, se eu tiver uma mentoria, uma aula individual, ela pode ser mais específica, baseada nas tuas dúvidas, no teu tempo de aprendizado, e pode ser mais eficiente para você. E uma aula, por exemplo, com 10 pessoas, as pessoas têm que fazer, têm que respeitar o tempo das 10 pessoas, tem que apurar qual é a característica das 10 pessoas. É como se fosse a aula da escola e para quem precisa de uma aula particular. Uma aula particular. Então, isso é o ritual coletivo e o ritual individual. Então, o ritual individual, eu vou estar 100% preocupado no teu caso específico. No ponto de o que você quer. Onde está o gancho. Né? Não, no ritual coletivo, eu vou saber superficialmente o interesse de cada uma das pessoas envolvidas. Mas Então, no próprio ritual coletivo você individualiza, né? No mesmo ritual coletivo, tem a individualização do trabalho. Tá? Agora, rituais coletivos, eles funcionam? Claro. Missa coletiva não funciona, não? Quer dizer, o padre tem que estar rezando só para ti? Temos um ponto. Aqueles rituais que tem, por exemplo, 200, 300 pessoas que se inscrevem lá, a pessoa pega o número, só participa do ritual, assim como se fosse uma telemissa. Aquilo ali funciona, a pessoa tem acesso àquela energia, estando só assistindo, só um trabalho individual, fazendo aquilo. Você falou muito bem sobre hipnose, sobre crenças. Uhum. Né? Se a pessoa está assistindo uma missa na televisão e o padre olha para a câmera e fala, você vai melhorar de vida. Se a pessoa tiver aquela fé, aquela crença, a pessoa não vai funcionar? Sim, ela se sugestiona e começa a ver caminhos daquilo ali. Pronto. Aí imagina quando envolve magia. Que independe da tua crença, da tua fé. Entendamos que magia independe da fé de quem recebe, da crença de quem recebe. Não depende. Então, por exemplo, eu não acredito em magia. E por que tu pega? Né? E por que pega magia quem não acredita? Pega. Tem muitas pessoas que eu atendo diariamente que falam assim, olha, Pai Bernardo, a primeira vez que eu venho aqui fazer qualquer jogo oracular, eu não acredito em magia. Mas minha vida está assim. Tá. Então, se você não acredita em magia, você veio falar para mim o quê? Falar os teus problemas. Então, esses problemas condizem com teus esforços e com como você direciona a sua vida? Não. E qual é a explicação prática para o que está acontecendo? Só pode ser alguma coisa. Como é o nome dessa alguma coisa? Magia. A pessoa não quer falar, né? Mas A pessoa não quer falar. Eu não acredito, mas há algo sobrenatural que atrapalha a minha vida. Então, você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar. Você tem que ter crença. Vou partir mais uma vez para a questão do bíblica, que eu acho que a maioria de nós temos uma herança católica, né? Cristã. Quando Jesus curou o cego, ele falou o quê? Tua crença te curou. Ele não poderia ter falado a palavra fé, porque não existe a palavra fé em aramaico e em hebraico. Tá? Então, ele falou crença. Ahará. Crença. Então, a tua crença em quem? Se ele não conhecia o Deus de Jesus. Estava passando naquele momento. Me cure, tu que és, tu que diz ser o filho do Criador, me cure. Foi um teste, né? Uhum. Mas ele acreditava que era possível. Ele acreditou na cura, né? Acreditou na cura. Então, a crença dele trabalhou isso nele. E dentro do ritual, Pai Bernardo, essa questão de... Vou falar da forma que eu acho que dá para eu entender e todo mundo entender. Essa questão do interesse, falando de energia, né? Essa questão da energia do ritual para chegar na pessoa. Como é que há esse link para linkar a energia da pessoa ao ritual? Pronto. Dentro do ritual de prosperidade, eu vou falar por mim, como eu faço. Eu peço o nome completo de batismo, que é o seu registro ancestral. Meu nome de casada. Não, é o que vem antes. Nome de batismo,
data de nascimento e uma foto nítida e recente. Porque ali é De rua, preferência sem número e filtro. CEP. E de preferência sem filtro. De preferência sem filtro. Tá? Por quê? Vamos lá. Se você acredita que fala assim, meu irmão está doente, por favor, ore por ele. Se você acredita nisso, você acredita em ritual de prosperidade. Se você acredita que assim, rapaz, eu estou passando por um problema, vibre positivo por mim. Se você um dia falou isso, você acredita em ritual de prosperidade. Se você um dia foi para um grupo de oração, você acredita no ritual de O prosperidade. princípio é o mesmo, na verdade. É o mesmo princípio. Só que dentro do ritual de prosperidade, nós movimentamos elementos congêneres ao que remete de forma análoga e sincrética à prosperidade. E nós passamos ali de 3 a 4 horas vibrando para a sua prosperidade de forma ancestral. São rituais ancestrais. Alguns centenários, né? Então, são rituais. O que é isso? Algumas receitas ancestrais. Então, nossos ancestrais fizeram daquela forma e está dando certo há 200 anos. Né? Então, são receitas ancestrais. Ninguém mexe no time que está ganhando, né? Se Ninguém- está funcionando, tá. Ninguém mexe no time que está Já ganhando. foi testado e comprovado, né? Já teve resultado. Centenas ou milhares de Já teve resultado. Né? Então, você vai ter lá pessoas, que eu não faço isso sozinho, vão ter muitas pessoas, no mínimo 20, 30 pessoas lá no meu grupo de oração, no meu grupo, na minha equipe. Tua equipe de catequese. Na minha equipe de catequese. São 20 a 30 pessoas que ficam de 3 a 4 horas vibrando com elementos específicos, análogos e sincréticos a esse propósito, vibrando para você. Então, a taxa de sucesso é altíssima. Funciona? Funciona. Não, eu não acredito não. Eu acredito que é pilantragem. Então, não bote seu nome no grupo de oração, não bote seu nome para a missa, não pague, porque se paga, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Se paga para o padre falar no nome de uma pessoa que faleceu na missa. Então, não fale. Você não acredita? Só muda de nome, né? Mas Só muda de mesma nome. coisa. Na hora do ritual, Bernardo, você está fazendo ritual lá com a sua equipe e tal, tem todo o processo do ritual. A pessoa precisa estar fazendo alguma coisa também em casa, ou não necessariamente, como você falou, é só magia. Todos os rituais, eu falo alguns processos que as pessoas devem fazer antes do ritual. Né? Então, no grupo VIP, eu passo os banhos de limpeza, banhos de energização, banho de prosperidade. Né? Eu começo a ensinar dentro do grupo VIP processos que elas podem fazer bem antes. Eu vou fazer um ritual agora, começo do mês de setembro. Eu já estou passando alguns processos para elas começarem a fazer de já. E das pessoas que fazem um ritual de prosperidade particular também. Tem um banho antes e um banho depois. Eu ensino banho, gravo vídeo, gravo áudio de como a pessoa deve fazer esse procedimento. Alguns banhos também ancestrais, com ervas e elementos específicos, que o primeiro banho visa tirar toda essa carga, esse peso energético, e depois do trabalho de prosperidade, um banho também com elementos de prosperidade. Né? Então, esses trabalhos de prosperidade, eles visam alinhar o fluxo de energia de prosperidade na pessoa. Nada mais do que isso. Então, não vamos também esoterizar tudo. O trabalho de prosperidade visa equilibrar, alinhar o fluxo de prosperidade na vida da pessoa. Então, juntando essa questão, eu também gosto de juntar essa questão de ciência, né, energética. A gente tem uma tecnologia, hoje em dia já, que são as fotos Kirlian, que são fotos que, para nós, para nós espiritualistas, é o campo áurico, né? Mas é um campo energético ao redor da pessoa. Isso. Esse ritual de prosperidade, né, tendo em vista essa questão de já dar o nome, endereço e linkar a pessoa a essa energia que é desprendida lá do ritual, ela aumenta o campo da pessoa para que atraia mais, ou ela muda esse campo, fazendo ela ressonar com essa energia de prosperidade? Pronto, então vamos lá. Perfeita pergunta. Primeiro se passa... ganhei um, Betinho. Primeiro eu prescrevo um banho de ervas para que tire qualquer tipo de ressonância com energias que atrapalham essas ervas e elementos específicos que vibram e que equilibram a energia, fazendo com que essas energias mais densas
despregnem daquele ser humano, da pessoa, né? Para que elas possam ser receptivas a receber essa nova onda eletromagnética. Por isso que se precisa da foto, nome completo e data de nascimento. Entrelaçamento quântico. Referência e tudo, né? Referência. Né? Então, essa energia, ela vai ter um entrelaçamento com aquela pessoa, aquela foto, aquele nome. É um endereço. Você está vendo como muitas pessoas, a gente tem a tendência de pensar sempre negativo. Fulano de tal me botou uma praga. Se praga pega, prosperidade pega. É verdade. Me botou a macumba. Se macumba pega, prosperidade pega. Fulano de tal tem olho gordo. Você tem muito olho gordo. Olha, eu tenho certeza que o mais cristão dos cristãos, o mais crente dos crentes, o mais islâmico dos islâmicos acredita em olho gordo. Inveja, o poder da inveja, o olho gordo. Se olho gordo pega, prosperidade pega. Que eu só mudo a frequência. É energia de todo jeito. Se inveja pega, prosperidade pega. Só que a gente sempre pensa que o mal é superior ao bem. Que é contraditório o que a gente vive falando, né? As pessoas vivem falando que pô, se Deus é maior, Deus não vai permitir. Por que o mal pega e o bem não? Quer dizer que o sol... Não, porque as pessoas, elas não se... Mais uma vez a gente volta lá para o primeiro bloco. As pessoas não se sentem merecedores de serem prósperas. As pessoas têm mais crença no mal do que no bem, né? Então, tem mais crença na escassez do que na prosperidade. Então, eu sou passivo, ou é possível, eu sou merecedor de pegar um olho gordo. Eu sou merecedor de pegar uma inveja. O meu filho é merecedor de pegar um quebranto. Mas nós não somos merecedores de fazer um ritual de prosperidade. Por quê? Porque não funciona. E por que quebrante funciona? Verdade. Abernato, quando você está fazendo o ritual, você está mexendo, você está entrando num campo ali da pessoa. Acontece de desentupir, como você deu aquela analogia no primeiro bloco, também outros campos relacionados à espiritualidade? Sim. Então já teve ritual de prosperidade que a pessoa relatou que estava enganchado um relacionamento há muito tempo e desenganchou o relacionamento. Até porque prosperidade não é só dinheiro. Não é só dinheiro. E a pessoa também não pode esperar de fazer o ritual hoje, amanhã já tem um emprego, já melhorar tudo. Né? Muitas pessoas falam, Pai Bernardo, em quanto tempo funciona? Não é assim. Para a espiritualidade, o tempo é outro. É bem relativo. É bem relativo. Então, também vai depender o quanto para você aquilo é real. Né? O quanto seu pedido estava difícil de acontecer. Então, é muito mais... Eu vou fazer mais uma analogia. Assim, meu problema é só ter um microfone. Beleza, então vai lá no centro com o microfone. Meu planejamento é ter um estúdio. Peraí, o estúdio pode demorar um pouco mais do que o microfone, né? Há processos a acontecer antes de chegar nesse quando a gente fala sobre a questão da relatividade, por exemplo, a prosperidade para mim, a gente falou sobre CEO, sobre coisas que podem ser interessantes para mim. Mas para o outro não é o sonho dele, não é o que ele quer. Ele quer outra coisa. Ele quer ter um mercadinho na... Tá ótimo. Uma mulher quer ter um filho, né? Uma coisa assim. Às vezes a prosperidade é ter uma família junta, né? E isso é a referência de prosperidade que a pessoa tem. Também tem a ver com a questão da referência. Tem que entender também que é assim, ó. Muitas pessoas veem a prosperidade como riqueza. Mas também riqueza também é relativo. Porque, por exemplo, aquela pessoa que foi criada... Eu conheço um outro sacerdote que ele me procurou para falar sobre esse ritual de prosperidade. Né? Para falar sobre prosperidade, parará. E ele falou assim, rapaz, é engraçado, eu sou sacerdote, mas eu não consigo essa prosperidade toda na minha vida. Aí eu falei assim, fulano, pai fulano, né? Fale um pouco da sua infância. Ele, não, fui criado por minha mãe morou na rua, eu vivi na rua até os 10 anos de idade. E a religião que me salvou, tá certo, eu tenho a sua religião. Eu estou dentro da sua casa, então se eu tenho geladeira, tenho. Se eu tenho televisão, tenho. Tem internet, tenho. Tem celular, tenho. Tenho o que comer hoje, tenho. Tem um sofá, tenho. Tem uma cama, tenho. Quando eu aperto esse botão, acende uma luz, acende, o senhor é próspero. O senhor estava, para a visão de muitas pessoas, estava predestinado a viver na rua. O senhor tem uma casa, tem uma moto, tem televisão. Para a ideia coletiva de riqueza e prosperidade, pode ser que o senhor não se veja nessa ideologia comum. Agora, outra coisa, mas não impede dele querer mais ou desejar mais. Não impede dele querer mais. Agora, para o que o senhor estava, para o que a sociedade lhe limitava ou lhe direcionava, o senhor é muito próspero, o senhor conseguiu muita coisa. Queira mais. E esse ritual, acho que serve até para isso também, né? Isso que eu ia perguntar. Se você faz um ritual para você ter uma noção de prosperidade. Quando você alcança aquilo, você consegue enxergar mais. Né? Então, você abre mais ainda o campo. É possível.
você sabe vê que o é resultado possível. de um, você pode querer, né, buscar ter mais prosperidade em outros campos também, em outras coisas, ou prosperar mais do que já está, né? Tem a questão, aí a pessoa fala assim, pai Bernardo, mas você é um sacerdote, né? Então a espiritualidade fala de cura, fala de fé. Ninguém valida isso, não. Ninguém valida trabalhos de caridade, até porque eu não consigo fazer caridade deixando meu filho com fome em casa. Não tem como. Então, a primeira caridade que eu tenho que ter, a primeira caridade que você tem que ter é com você E com os seus, e com os seus. mais próximos. Você concorda comigo que deixar a sua família passar necessidade em prol do outro deixa de ser caridade, passa a ser uma autopunição? Né? É um excesso, né? Você está tirando do seu. Você está tirando do seu. Você está deixando de priorizar o seu, né? Tá deixando de Resolva priorizar primeiro o o seu. Faça o dever de casa. Resolva o seu problema de casa, né? Então, se você lutar pela sua prosperidade, não deixando os seus trabalhos de lado, de caridade, se assim você quiser, não deixando os trabalhos de caridade de lado, mas você lutando pela sua prosperidade, deixando sua família bem, você vai estar com mais cabeça para poder ajudar as pessoas. Você vai ter mais recursos para ajudar o próximo. Um doente não ajuda o outro. Um doente não ajuda o outro. Né? Então, aí aquele problema, mas a pessoa tem que ter humildade. Eu já falei isso na internet um dia. Humildade para ser uma Pessoa humilde? não. Uma característica positiva sua Tem que ser opcional. tem que ser opcional. Humildade, para ser uma característica positiva, tem que ser opcional. Se você é humilde porque falta recursos, você é pobre mesmo, você não é humilde, não. Tipo assim, eu sou humilde, assim, eu não dou muito valor ao dinheiro, isso para mim não tem muita relevância, mas eu tenho acesso àquilo, eu sou uma pessoa que tem o dinheiro. Mas eu tenho escolho recursos, mas ter, eu nasci numa família humilde, né, que sabia tirar da simplicidade a sua felicidade. Então eu preciso de pouco. Eu tenho recurso, poderia agora estar comendo. Mas, pô, eu vou aqui nesse restaurante há 30 anos, sou amigo do dono, amigo do garçom. Eu gosto dessa comida simples, gosto do meu baião de dois, que é muito gostoso. O meu baião de dois com a carnezinha do sol. Excelente. Porque é uma escolha. É uma escolha. Agora, não, rapaz, a pessoa tem que ser humilde. Você está validando a sua pobreza, na Mas você verdade. está validando sua pobreza. Está querendo dizer que isso aí é uma vantagem quando não é. Não, isso é uma característica positiva, não. Você não tem escolha. Quando a humildade não é uma escolha, ela é pobreza, ela é escassez. Humildade só é uma característica positiva se ela for uma escolha. Então, vai ficar a pergunta aí para quem está assistindo a gente. Você se desumilde porque é uma escolha ou porque você vive em escassez? Né? E do que acontece? Os seus esforços, os seus resultados condizem com os seus esforços? Você se acha merecedor? Você tem a crença absoluta que você é merecedor de ser próspero? Então, faz o trabalho de ritual que você vai mudar essa Bernardo, realidade. foi uma pergunta relativamente polêmica, mas que também várias pessoas já questionou isso, já teve convidado que falou sobre isso, e muitos reconectados também já tocaram nesse assunto. Você vai fazer um ritual para a sua prosperidade ou você vai buscar um sacerdote para a sua prosperidade? Aquele sacerdote, ele é endividado, ele não tem nada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu não acredito em um sacerdote ou uma pessoa, porque tem vários sistemas magísticos que fazem ritual de prosperidade. Eu não acredito no fruto que cai longe da árvore. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso te dar prosperidade se eu não tenho, eu não posso te dar saúde se eu não tenho. Não existe isso. Então, como é que uma pessoa vai te dar prosperidade se ela não tem nem para ela? Se ela sabe que ritual de prosperidade dela funciona, ela faça para si. Primeiro, né? É a questão energética. Como é que ela vai gerar uma energia de prosperidade se ela não tem? Né? Como que gera? Então, não gera para si, né? Então, infelizmente, tem muitos curadores, eu falei um dia desse, né, no outro programa que a gente falou sobre, né, as curas e tudo mais. Tem muitas, aquela senhorinha humilde, daquela casinha portinha e janela, que pega um raminho de planta e cura mesmo. Agora, talvez ela não consiga fazer um ritual de prosperidade. Verdade. Entendeu? Então, cada um no seu cada qual. Né? Ah, não, mas a caridade tem que fazer trabalhos para a saúde. Se faz também. Agora eu lhe digo, a maior dor do mundo hoje é
pobreza. Nós vivemos num país escasso, né? Então, muitas vezes, o dinheiro não é a solução de tudo. E, mais uma vez, prosperidade não é só dinheiro. Mas os recursos, né, a prosperidade, né, ela te proporciona com que você tenha mais cabeça, mais tranquilidade para resolver os outros problemas. A saúde é o mais importante. Tá certo, saúde com plano privado é melhor do que no SUS, né? A própria saúde mental, quando você vive preocupado com conta para pagar, como é que você vai comer? Você está preocupado com conta para pagar, lhe dá depressão, confusão dentro de casa. Atendo muitos casais que se separam por problemas financeiros. Mas você quer separar um casal, você põe dificuldade financeira, que aí começa as bota boleto para pagar. Né? Então, eu não tô aqui para dizer que prosperidade tem que estar acima de tudo. Não. Agora, prosperidade, a questão de prosperidade, ela tem que ser vista como uma prioridade para a família, para uma pessoa. Porque, eu quero saúde. Você tem condição de pagar um plano de saúde melhor para sua família, né? Eu tenho problemas amorosos. Eu tenho condição de proporcionar à minha esposa momentos especiais para resgatar o nosso relacionamento, né? Eu tenho problema, eu quero dar uma educação melhor para o meu filho. Opa! Você tem que ter prosperidade para dar tudo isso, né? Eu vou lhe falar uma coisa. Pergunta para quem passou pela pandemia se prosperidade não importou. Quem conseguiu passar 2 anos sem trabalhar. É complicado. Aí você acaba com a hipocrisia. Aí você acabou com a hipocrisia, que dinheiro não importa, né? Então, é importante você se sentir merecedor, não desfocar dos seus princípios éticos e morais e não ter medo da prosperidade. Se você tem medo que a prosperidade possa corromper alguém, é porque você não confia em você, não é na prosperidade, não. E aquela culpa, a gente carrega uma culpa cristã muito forte de ter dinheiro, isso é uma coisa que eu vejo que, até para mim mesmo, me atrapalha, para muita gente que conviveu, pelo menos eu acho que, eu não sei se essa geração está quebrando isso, mas eu sinto que essa nova geração ela tem uma relação diferente com a questão de dinheiro, de trabalho, não julgando se é melhor ou pior, mas é diferente. Mas a nossa geração é uma geração que tinha muita culpa em relação à questão de financeiro e dinheiro, muito problema. A gente foi criado para ter problema com isso. E era mais difícil para a gente superar esse problema que a gente tem em relação a dinheiro. O Eric é um pouco mais velho do que a gente, então já é outra geração. É só a carcaça que é envelhecida. Então, tá importante, eu acho que a gente chegou no final do programa já. Já chegamos. Mas é importante que você se sinta merecedor. Procure pensar sobre suas crenças limitantes. Procure tentar aceitar a prosperidade em sua vida, né? Crer de forma condizente com o que você espera. Sinta-se merecedor e entenda que você muitas vezes fala que dinheiro não é importante porque para você é mais confortável pensar assim. Porque te tira a responsabilidade de prosperar, né? A gente foge de responsabilidade, é normal. Então não fuja dessa responsabilidade. Se precisar de ajuda, faça um ritual. Pai Bernardo. Foi incrível. Nos reconectamos. Nos reconectamos. Eric, Obrigado por ter topado aí esse desafio. Muito bom. Apresentador da Reconnect por um dia. Por um dia. Ainda ganhei ótima pergunta, hein? Ainda ganhei ele fica o tempo todo ali. Várias vezes eu tenho uma conexão muito forte com o Bernardo. Eu fiz uma pergunta ao Bernardo. Cara, esse cara é genial. Eu ouvi ele falando. A leitura da mente. E obrigado a você por ter ficado aqui mais uma vez com a gente. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa e abrir as portas da sua vida para a prosperidade que te espera. Bom domingo! Bom domingo, até o próximo Reconexão. Até. Caiu.